Nós vamos observar aqui nesse vídeo o mercado imobiliário. E aqui nós temos uma curva de oferta e demanda que relaciona o preço em reais por metro quadrado por mês com a área disponível para aluguel, em metros quadrados por mês. E isso está medido em milhões. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Se nós estamos falando aqui da curva de oferta, nós estamos disponibilizando uma certa área para alugar. E se nós estamos falando da demanda, é o quanto que as pessoas estão alugando ou querendo alugar por mês. Nesse vídeo aqui, eu quero observar essa curva de demanda e, basicamente, conversar com você sobre o benefício marginal. Diga-se de passagem, quando a gente tem um preço muito alto, a gente tem uma demanda muito pequena. E, a partir dessa ideia, nós vamos conversar aqui sobre o benefício marginal, tudo bem? Então, se nós estamos falando dessa pequena região aqui, nós estamos falando de pessoas que estão desesperadas para alugar uma casa, alugar um imóvel o mais rápido possível. Então, por isso que quando eles alugarem, eles vão estar conseguindo um alto benefício marginal. Em compensação, à medida que nós vamos nos avançando aqui, são aquelas pessoas que não estão tão dispostas assim a alugar uma casa. Então, o benefício marginal vai diminuindo cada vez mais. O mesmo ocorre com a ideia aqui da oferta. Se nós observamos aqui a curva de oferta, nós vamos ter algo que nós podemos dizer que é o custo marginal. Então, aqui nós temos o nosso custo marginal. Quando a gente pensa aqui nessa curva como um custo marginal, nós precisamos levar em consideração que se os produtores, ou seja, se as pessoas que são donas da terra querem utilizar o primeiro metro quadrado aqui para construir, eles vão precisar disponibilizar, ou seja, eles vão precisar custear com o valor de pelo menos R$1. Em compensação, para essa pessoa que está desesperada querendo alugar uma casa o mais breve possível, o mais rápido possível, ela está disposta a pagar R$4 pelo primeiro metro quadrado aqui que ela vai alugar. Sendo assim, do ponto de vista aqui do ofertante, para qualquer valor acima desse R$1, ele vai estar conseguindo um certo benefício. Em contrapartida, do ponto de vista da pessoa que vai alugar, para qualquer valor abaixo de R$4 aqui por metro quadrado, para esse primeiro metro quadrado que ele vai estar alugando, ele também vai estar conseguindo um benefício. Então, vamos supor que a gente feche o negócio aqui a R$3. Se a gente vai fechar a R$3, tanto o ofertante quanto a pessoa que está obtendo esse metro quadrado para alugar vão estar recebendo um benefício, já que ele estava disposto a pagar R$4 e vai pagar R$3, enquanto esse daqui estava disposto a alugar por R$1 e vai receber R$3. Então, o negócio com certeza vai acontecer. Na verdade, em qualquer valor aqui nesse intervalo, que vai de 1 a 4, o negócio provavelmente vai acontecer porque os dois vão estar recebendo um benefício. Bem, isso vai acontecendo à medida que a gente vai avançando aqui. Com certeza, o fornecedor vai querer comprar mais e mais e mais terreno para alugar, porque ele sabe que quanto mais área ele puder disponibilizar para alugar, vão ter mais e mais pessoas aqui querendo alugar essas terras, querendo alugar essa construção que ele vai fazer nessas terras, até chegar nesse ponto. Nesse ponto, nós temos um ponto de equilíbrio, em que o benefício marginal se iguala com o custo marginal. A partir desse ponto, não é mais interessante para o produtor obter mais terras para alugar, enquanto que as pessoas não estão dispostas a alugar a esse valor. Elas estão dispostas, na verdade, a alugar um valor abaixo de R$3. Então, aqui vai ficar cada vez mais difícil de fechar o negócio. Então, provavelmente, o ofertante não vai querer obter uma área a mais aqui, acima desses 2 milhões de metros quadrados. Então, aqui o nosso ponto de equilíbrio é 2 milhões aqui de metros quadrados, e o preço de equilíbrio é R$3 por metro quadrado. Isso por mês, já que nós estamos falando de um mercado de aluguéis. Nós podemos observar que aqui nós vamos ter um excedente, ou um superávit total. Esse excedente total corresponde a toda a área dessa região aqui.
Inclusive, nós podemos dividir isso em duas áreas. A primeira área, a área aqui de cima, corresponde ao excedente do consumidor, enquanto que a área aqui de baixo corresponde ao excedente do ofertante, do produtor. E nós podemos calcular isso. Essa área aqui, formada por esse triângulo, corresponde ao excedente ou superávit, excedente do consumidor. Enquanto que essa área aqui de baixo corresponde ao excedente do produtor. Excedente do produtor. Beleza? É uma coisa interessante de observar aqui que em qualquer ponto aqui dentro dessa região, os dois vão estar obtendo um benefício a mais. Qualquer coisa que ele pagar aqui dentro dessa região, claro, para uma certa quantidade aqui disponibilizada, o consumidor vai estar adquirindo um benefício, já que ele vai estar pagando menos do que ele estava disposto a pagar, e aqui nessa região, o produtor também vai estar conseguindo um benefício a mais, porque ele vai estar alugando por um preço acima do que ele estava disposto a alugar. Inclusive, nós podemos até calcular esses excedentes, calculando a área dessas regiões. Então, vamos calcular aqui o excedente do consumidor. Para fazer esse cálculo, como a gente tem um triângulo, basta a gente multiplicar a altura pela base e dividir por 2. Assim, a gente vai ter 1 vezes 2 dividido por 2, que vai ser igual a R$1 milhão. Então, a gente vai ter aqui 1 milhão. E aqui também a gente pode calcular o excedente do produtor, o excedente total aqui, calculando a área desse triângulo. E para calcular a área do triângulo, a gente também vai multiplicar a altura pela base e vai dividir por 2. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 2 dividido por 2, que é igual a 2. Então, a gente também vai ter aqui um superávit do produtor igual a R$2 milhões, nesse caso. Ok, isso daqui é um mercado ideal, tudo bem? Mas vamos dizer que esse valor aqui a R$3 por metro quadrado seja um valor muito alto para a realidade local. Aí o governo, observando esse valor, decide regulamentar algumas coisas e decide fazer um controle de preços aqui, e decide estabelecer um teto, um valor máximo para o aluguel aqui por metro quadrado. Vamos dizer, então, que esse teto seja igual a R$2. Então, o teto, o máximo que um estabelecimento, uma casa, alguma coisa pode ser alugado, seja igual a R$2 por metro quadrado por mês. Claro, isso daqui é apenas o modelo. As coisas são bem mais complicadas do que isso. Isso daqui é apenas uma simplificação para a gente entender as ideias. Bem, se nós temos aqui um novo preço, a R$2 por metro quadrado, o preço estaria aqui. Sabendo disso, vamos calcular aqui o novo excedente do consumidor e do produtor. Então, se a gente observar aqui do ponto de vista do produtor, a gente vai ter um novo excedente. E esse novo excedente corresponde a essa área aqui abaixo dessa curva, ou seja, esse triângulo. Mas por que isso? Bem, se nós temos uma regulamentação aqui no preço, ou seja, um valor máximo que a área pode ser alugada, não faz nenhum sentido o produtor querer obter mais áreas para alugar essas áreas. Porque se ele alugar qualquer terra a mais aqui acima dessa quantidade, que nesse caso aqui é 1 milhão de metros quadrados por mês, ele vai estar saindo no prejuízo, porque ele vai estar gastando mais para alugar essas terras do que ele vai obter. Nenhuma empreiteira vai querer produzir mais casas ou qualquer coisa para poder alugar que esteja acima desse ponto, porque eles vão sair no prejuízo. Então, eles vão se manter dentro dessa região. Então, a gente pode calcular esse novo excedente aqui do produtor. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular a área desse triângulo. E aqui a gente vai ter um triângulo com base 1 e altura 1. 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 é igual a meio milhão. Meio milhão é igual a 500 mil. Então, novo excedente aqui, deixa eu colocar aqui o excedente do produtor, nesse caso, será igual a 500 mil. A mesma coisa acontece aqui do ponto de vista do consumidor.
A gente tem toda essa região aqui que corresponde ao novo superávit do consumidor. E para calcular esse novo excedente do consumidor, nós também vamos calcular a área dessa figura. E, claro, existem diversas formas geométricas de calcular essa área. Eu aqui vou dividir essa região em duas figuras geométricas, porque aqui a gente vai ter um retângulo e aqui um triângulo. Vamos dizer que aqui seja 3,5, isso daqui seja 3,5, então nós vamos ter uma altura igual a 0,5 e uma base igual a 1. 0,5 vezes 1 é 0,5 dividido por 2, vai dar 0,25 milhões. Então, é 250 mil. Então, o novo excedente aqui do consumidor, pelo menos essa região aqui, é 250 mil, mais a área que é abaixo desse retângulo. Aqui a gente vai ter uma altura igual a 1,5 e uma base igual a 1. 1,5 vezes 1 é igual a 1,5. Como é um retângulo, a gente não divide por 2, então a gente vai botar aqui apenas 1,5 milhões. 1,5 milhões. Isso vai ser igual a 1.500.000 mais 250 mil é igual a 1.750.000, ou 1,75 milhões. Bem, como você pode perceber, o excedente do consumidor aumentou. O consumidor está obtendo tudo isso aqui do produtor. Se a gente parar para pensar aqui no excedente total, a gente vai ver que vai ter uma região aqui que deixou de ser produzido e consumido, ou seja, isso foi perdido. Então, vamos fazer um cálculo aqui do excedente total antes e depois. Então, para observar isso, vamos fazer o cálculo do excedente que a gente tinha antes da regulamentação e depois da regulamentação. Antes, a gente tinha toda essa área aqui sendo o excedente, certo? Para calcular tudo isso, basta a gente somar esse 1 milhão com esse 2 milhões. Então, a gente vai ter antes um excedente total igual a 3 milhões de reais, certo? Agora, depois da regulamentação, isso diminuiu. Depois da regulamentação, a gente passou a ter 500 mil mais 1.750.000, ou seja, um total igual a 2.250.000. Então, nós podemos colocar aqui que depois da regulamentação, o excedente total passou a ser a 2,25 milhões. Se a gente fizer a diferença aqui, esse menos esse, a gente vai obter aqui um valor igual a 750 mil. 750 mil que deixou de ser obtido. Ele não é obtido nem pelos produtores e nem pelos consumidores. Esse valor aqui corresponde a toda essa região. Diga-se de passagem, essa região aqui até recebe um nome. Ela é chamada de peso morto perdido. A gente tem aqui um peso morto perdido, porque não foi nem para o produtor e nem para o consumidor. Inclusive, em mercados como esses, a gente até pensa se a regulamentação realmente é algo positivo, se realmente vale a pena quando a gente pensa no todo, quando a gente pensa no mercado como um todo.